estar preparados para desenvolver o nosso chamado. Hoje eu gostaria de entrar propriamente na preparação de um sermão. Quais são os meios, quais são os caminhos, quais são as ferramentas que nós poderemos usar para, então, crescermos como pregadores. Muito bem, e o primeiro passo que eu gostaria de abordar com você é que todo pregador ele precisa desenvolver não apenas a capacidade de observação, mas ele também precisa aprender a ler. Os hábitos de leitura de um pregador são fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, como começar a pregar? A primeira coisa que você precisa ter é algumas ferramentas. E este livro, a Bíblia, é sem dúvida um livro que você mais precisa aplicar na leitura e no entendimento. É inadmissível que um pregador não conheça as Escrituras. É inadmissível que hoje o pregador seja alguém que não tenha feito uma leitura e um estudo sistemático das Escrituras. Mas não apenas isso. Um certo pensador, ele disse que o hábito de ler torna o homem completo e o hábito de falar torna o homem preparado. O hábito de escrever em um homem exato. Quando lemos a carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós encontramos, dentre vários conselhos e admoestações claras quanto à leitura. Paulo diz a ele: aplica-te à leitura. Atualmente, embora estejamos na era da informação, percebemos uma nítida falta de produtividade em nossos públicos. É comum ouvirmos desculpas por parte daqueles que pregam, dizendo que não tem tempo para ler a Bíblia, e quem dirá outros livros. E esse é um ponto que nós precisamos considerar. Enquanto você estiver dando desculpas, nunca terá tempo para fazer o que precisa ser feito. Pensamos que as desculpas justificam a nossa má performance no público. Pensamos que as desculpas justificam a nossa má performance como pregadores. Pensamos que, desta forma, as pessoas não irão perceber se nós estamos preparados ou não. Mas isto é um engano. Sabe, eu preciso convidar você a tomar uma decisão de romper com toda a mediocridade e assumir uma decisão clara de aprender, de adquirir conhecimento. Você que está aqui neste curso de homilética, eu disse muito bem na primeira aula que a homilética ela não visa conceder dons aos homens. Pelo contrário, ela é uma ferramenta para o desenvolvimento dos seus talentos. Quando Deus ele te chamou, é como se ele tivesse pegado uma pedra bruta que precisa agora ser lapidada, que precisa ser desenvolvida. E para que isso ocorra, é preciso que você adquira algumas ferramentas para o seu desenvolvimento. Pense comigo em uma situação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma reforma na sua casa, uma reforma em um estabelecimento. Acontece que você contratou um pedreiro. E esse pedreiro vai começar no dia seguinte e ele chega para trabalhar, mas ele não tem ferramentas. Ele fala para você que contratou, olha, você pode arrumar um carrinho, uma colher, uma régua, um prumo. Como você ia ver este profissional? Talvez você se sentiria enganado, porque alguém que tem o hábito de trabalhar com essas ferramentas, é comum que ele tenha essas ferramentas. E a leitura, portanto, ela constitui um meio adequado para o nosso desenvolvimento. Você tem o hábito da leitura? Eu queria que você escrevesse aí para mim, nos comentários,
Qual livro você está lendo? Escreva para mim rapidamente, porque à medida que você escreve também, a gente pode estar alcançando outras pessoas. Deixa eu ver a primeira pessoa que escreveu aqui. Bem? Certo. Então, algumas pessoas colocaram aqui em seus passos que faria Jesus. E outros livros que você pode colocar aqui também para mim saber se você tem ou não o hábito da leitura. Pessoas que pensam assim são pessoas compromissadas não com excelência, mas compromissadas com a mediocridade. Eu vejo que Vinho Novo é melhor, Vocação. Coloque para mim esses livros aí para a gente dar uma observada na sua leitura. Eu quero te ensinar também algumas técnicas de leitura. Porque a escola, muitas vezes, ela nos ajuda a simplesmente ler, mas não nos dá uma estratégia para desenvolver uma boa leitura. Precisamos crescer na concepção daquilo que o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. E eu te pergunto, mas o que é conhecimento? Dá-se o nome de conhecimento a relação que se estabelece entre um sujeito, né, e um objeto, entre aquele que está lendo e aquilo que está sendo lido. Todo conhecimento, portanto, ele pressupõe dois elementos, ou seja, o sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido, que se apresenta frente a frente dentro de uma relação. E isso equivale a dizer que o conhecimento é o ato, o processo pelo qual o sujeito se coloca no mundo e com ele estabelece uma ligação. Só há saber para o sujeito se houver um mundo a se conhecer. E isso é uma experiência muito nova. Quando nós começamos a ler, nós levamos para a nossa leitura também os nossos pressupostos, as nossas culturas, o nosso ponto de vista. Mas a leitura ela tem a capacidade também de estabelecer com aquele que lê um diálogo. E você precisa aprender a ler se aproximando do texto com o propósito de adquirir conhecimento. Um pregador que não lê, ele não tem argumentos para, então, desenvolver o seu raciocínio. Um pregador que não lê, ele está se enganando. E ele está comprometendo grandemente a edificação das pessoas diante deles. Presumir que a maior preocupação e o interesse do pregador está no desejo de dominar a palavra de Deus. E através do estudo diligente e da iluminação do Espírito Santo. Entretanto, o nosso interesse imediato são os hábitos da leitura suplementar. Ou seja, são as leituras que vão dialogar com você, ampliando a sua consciência, ampliando a sua mentalidade. E é um fato que quem lê tem mais capacidade de argumentação. Eu tive acesso a uma pesquisa, eu achei ela muito interessante, onde alguns cientistas fizeram um mapeamento do cérebro humano. E eles perceberam quais áreas do cérebro eram acionadas quando ele estava, por exemplo, assistindo à televisão, quando ele estava interagindo com outras atividades. E essa pesquisa mostrava que existia algumas áreas do cérebro humano que só eram ativadas através da leitura. Daí a importância de nós desenvolvermos este hábito. Aquele que deseja crescer espiritual e intelectualmente sempre estará entre os livros. Um advogado que deseja ser bem-sucedido em sua profissão, ele deve manter-se atualizado. Da mesma forma, o pregador, ele deve dominar a palavra de Deus, os seus princípios, e deve saber
o que está acontecendo na mente daqueles que o procuram para orientação. E a fim de atingir este objetivo, ele deve estar a par dos contatos pessoais, de ter uma leitura seletiva e principalmente ter uma vida de oração contemplativa. Hoje, o costume de ler os clássicos, a literatura espiritual sólida, decresce seriamente. É comum você perguntar para alguns pregadores sobre alguns clássicos da literatura e ele demonstrar um total desconhecimento. Agora, como ler e o que ler? Sabemos que existe uma infinidade de livros publicados. E como então você vai saber selecionar? Daí é muito importante o que nós chamamos aqui de uma mentoria, de uma boa formação, de você começar a observar alguns livros que marcaram uma vida de outras pessoas que vieram antes de você. Sempre que tiver a oportunidade de fazer uma pergunta a um pregador, pergunte a ele qual livro marcou a sua vida. Qual livro, além da Bíblia, claro, foi para ele um divisor de águas. E você vai ficar impressionado como a maioria deles tiveram um livro que marcou as suas vidas. Um livro que marcou gerações foi o livro Peregrino. Muitos pregadores encontraram nas palavras daquele livro inspiração. Quantos outros foram marcados pelo livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Literatura talvez não tão conhecida no nosso tempo, mas o fato é que todo pregador ele teve um referencial. E a fim de atingir o seu objetivo de ser um pregador eficaz, é preciso que você se torne também um leitor eficaz. John Wesley, ele tinha uma verdadeira paixão pela leitura. E ele lia com profundidade uma variedade de assuntos. Ele dizia aos jovens pregadores da sociedade wesleyana que eles deveriam ler ou deixar o ministério. Veja a observação que Schommer está fazendo. Ele dizia isso para os seus alunos: ou vocês devem ler, ou vocês devem deixar o ministério. Porque o crente de hoje acha que a leitura de livros está além dele. Essa pergunta ela foi feita por A.W. Tozer, que certamente os poderes intelectuais não diminuíram de uma geração para outra. Somos tão aptos quanto os nossos antepassados e nós também podemos nutrir qualquer ideal que pudermos, se estivermos suficientemente interessados em promover o esforço nesse sentido. A maior causa do declínio da qualidade da literatura evangélica não é de ordem intelectual, mas sim espiritual. E para que se possa apreciar um grande livro, é necessário um grau de interesse, de consagração, de compreender, de abertura diante daquilo que você está lendo. É necessário, às vezes, um desligamento de outras rotinas, para que você possa se aproximar um pouco mais de uma leitura reflexiva, de uma leitura contemplativa. E esse tipo de leitura contemplativa te faz dialogar com o autor. Às vezes você vai concordar com ele, outras vezes você vai discordar dele. E esse diálogo ele é muito importante. Conheço pessoas que elas não têm uma leitura crítica. Ela pega um livro como se esse livro fosse uma verdade absoluta. A razão da leitura é o diálogo e não o dogmatismo. É preciso entender isso. Uma outra consideração a fazer é por que temos que ler. Não apenas a Bíblia, mas por que temos que ler? Alguns autores
cujos escritos nos desafiam o coração. Alguns autores que apelam e ampliam a nossa consciência e nos mantêm nas alturas. É necessário buscar a leitura que vai, de alguma forma, te inspirar, que vai, de alguma forma, te capacitar a absorver este tipo de conhecimento. O pregador eficaz, ele deve ler tendo em vista o estímulo mental e deveria manter sempre às mãos, dentre outros, alguns livros que o envolvam neste exercício mental, algo que exija dele o uso de seus poderes mentais ao máximo e o estimule para ter novos pensamentos, novas ideias. Se você lê apenas para reforçar o seu ponto de vista, apenas para reforçar aquilo que você já sabe, então a sua leitura ela contribui muito pouco. É preciso às vezes pegar um livro e saber que este livro está exigindo algo de você. Isso é muito importante para nós. Talvez você pegue um livro e você vai dizer, eu não entendo. E você deixa esse livro de lado. Agora a questão é por que você não entende? Nosso grande problema não é falta de inteligência, é falta de base, é falta de interesse, é falta de quebrar essas estruturas que limitam o seu pensamento. E é por isso que muitos não evoluem. É por isso que muitas pessoas passam anos e anos. Eles estão ali pregando, falando as mesmas coisas, os mesmos testemunhos. Alguns pregadores que você conhece, com o passar dos anos, eles vão se tornando cada vez mais profundos. Com o passar dos anos, a abordagem que eles fazem das Escrituras trazem um dinamismo muito poderoso, muito forte. E à medida que você se aproxima desses homens e dessas mulheres, e você pergunta como eles têm desenvolvido o seu ministério, todos eles, com certeza, irão apontar a leitura como uma das suas práticas, dos seus hábitos fundamentais. Então comece, talvez, lendo um livro por mês. E no final de um ano você terá lido pelo menos 12 livros. Quem sabe você pode, depois disso, ler pelo menos 2 livros. Isso vai levar você a chegar no final do ano com uma cultura um tanto quanto mais desenvolvida. E é muito importante você ler sobre os temas que você quer pregar. Se você quer pregar sobre um determinado assunto, quantos autores você leu sobre aquele assunto? Não é simplesmente você se tornar um eco de livros. Não. Mas é estabelecer um diálogo. Isso te ajuda muito na introdução da sua mensagem. À medida que você vai estruturando o sermão, e aí eu vou falar daqui a alguns instantes, como nós vamos elaborar um tema, como nós podemos escolher um texto e desenvolver a estrutura de um sermão. Mas primeiramente você precisa, então, se convencer desta necessidade de buscar uma leitura. E hoje você tem até mesmo aplicativos que te ajudam neste processo de leitura. Mas leia, compartilhe a sua leitura. Desenvolva grupos de estudos. Eu participei muitas vezes de grupos para estudar determinados autores, onde nós pegamos a obra deste autor de A a Z. Discorrimos sobre a sua doutrina, sobre a sua abordagem, sobre a sua história. E isso era muito enriquecedor para a nossa formação espiritual. É muito comum também, quando vamos realizar as conferências, conversar com outros colegas, com outros pregadores, ter comunhão com homens e mulheres sérios, que já abordaram esse tema de alguma maneira. Você faz isso? Ou você acha que a pregação você tem que ser possuído?
Tem gente que acha que a ação do Espírito Santo na pregação é quase como uma história de filmes. Pelo contrário. O Espírito Santo ele vem para soprar. O Espírito Santo ele vem para iluminar, para te inspirar, para trazer vida na mensagem que você irá transmitir. Mas como ele vai fazer isso se o elemento natural ele não for desenvolvido? Sabe, a Bíblia diz que primeiro é o natural e depois o espiritual. Primeiro o natural e depois o espiritual. Primeiro você faz a sua lição de casa. Eu espero que você esteja anotando isto aqui, compartilhando esta mensagem, porque isto é fundamental. Então, por que temos que ler? Nós precisamos ler para estabelecer a ampliação do nosso conhecimento e também para aprofundar os temas e os assuntos que nós nos propomos a buscar. Bacon dizia que as histórias tornam o homem sábio, os poetas tornam o espirituoso, a matemática torna o sutil, a filosofia torna o natural e profundo, a moral grave, a lógica e a retórica tornam-o capaz de argumentar, capaz de debater. O pregador ele deve ler também com vista a adquirir informações. Eu acho interessante, na época dos grandes congressos, e eu não sei quantos de vocês participavam dos congressos aqui em Goiânia, na década de 80 e 90, no ginásio Rio Vermelho. Não sei se você participava destes eventos, mas eram momentos esperados. Aqueles congressos onde se tinha oportunidade de ouvir palavras ministradas por homens de Deus, mas também se percebia um outro comportamento, onde aquelas mensagens que eram pregadas, elas eram passadas para a frente muitas vezes, sem nenhum tipo de investigação. Perceba, portanto, o perigo e a responsabilidade. A sua responsabilidade como pregador, ela é tão séria que ela é passível de ser, muitas vezes, criminalizada. A sua função como pregador, ela é tão séria que alguns países vê o pregador como uma ameaça. Vê o pregador como alguém capaz de colocar em xeque estruturas governamentais, estruturas econômicas. Um pregador, ele é capaz de inspirar multidões, conduzir pessoas a uma mudança e a uma transformação extraordinária. Não é à toa que a vida de Martin Luther King Jr. corria perigo. Desde o momento em que ele entendeu que através do discurso, através do seu movimento, ele poderia mudar a história dos Estados Unidos. E ele fez isso através de um discurso. Talvez a mensagem que você mais conheça dela seja apenas um fragmento daquilo que ele pregou. A mensagem que ele dizia: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Ele era um homem movido por um propósito. Ele era um homem que tinha um ideal. Ele ia de cidade em cidade, conscientizando as pessoas através do discurso. Qual era a sua arma? A sua arma era a arma mais poderosa, uma das armas mais ameaçadoras, que é o poder do discurso. Billy Graham lotava os estágios, ia para vários lugares, simplesmente com mensagem objetiva, e ele dizia, a Bíblia diz, e transformava a vida de outras pessoas.
Em alguns países, na tentativa de se implantar o comunismo, por exemplo, os pregadores eram vistos como uma verdadeira ameaça. E eu não sei se você conhece a história de um irmão chamado Watchman Nee. E se você não conhece a história deste homem, leia uma das suas biografias. Uma delas é a biografia chamada Contra a Maré. Você vai perceber como um jovem chinês, um homem que teve uma experiência com Jesus aos 18 anos. E ele teve uma vida tão transformada, e ele chegou a liderar um movimento de mais de 70 mil pessoas na China. No auge do comunismo na China, aquele jovem começou então a estabelecer comunidades, grupo de estudos e organizou mais de 70 mil pessoas. Mas ele começou a ser visto como uma ameaça. Ele foi preso, tomaram a sua Bíblia, colocaram ele então em uma prisão. Qual era o crime que ele havia cometido? O crime que ele havia cometido era um só. Ele havia se tornado um revolucionário. Ao estudar a vida de Watchman Nee, ficamos impressionados com algumas características importantes, marcantes na vida deste homem. E uma delas, que ele era um homem aplicado à leitura. Era um homem que fazia investimentos sérios na leitura dos clássicos. Ele tinha o hábito de ler pelo menos 18 capítulos da Bíblia todos os dias. Por quê? Quem disse para você que você tem que ler a Bíblia uma vez por ano? Tá certo que é melhor do que não ler nenhuma vez. Mas você, quando faz da leitura das Escrituras a sua prioridade, de tal forma que se você vai compreender essa mensagem, você vai se tornar um pregador eficaz, mas também uma grande ameaça. Uma grande ameaça para o império das trevas. O pregador, então, ele tem esta arma, ele tem este poder capaz de destruir os portais do inferno. Agora, se você é um pregador medíocre, se você é um pregador que não entende que precisa estar preparado para toda boa obra, então, dificilmente você se tornará uma ameaça. Dificilmente você se tornará alguém que vai sofrer realmente uma perseguição. Porque a perseguição não é porque alguém falou mal de você na igreja. Uma perseguição, ela ocorre quando o espírito de Jezabel se levanta, começa a te ameaçar. Quando aquilo que nós vemos ali na descrição do livro do Apocalipse, como ele fala, por exemplo, dos Nicolaítas, de Balaão, de Jezabel. Ou seja, você se torna uma ameaça. Há mais ou menos 20 anos, encontrei um pregador, e ele era um missionário, e era um senhor já dos seus mais de 70 anos. E eu estava num ponto de ônibus e ele parou e viu, olha, você é o pastor? Eu falei, sim. E ele, pois é, eu sou um missionário. E eu prontamente parei para ouvir a história dele. E aquele homem começou a me contar tanta tragédia, tanta luta, tanto sofrimento, tanta amargura. E eu falei para ele, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando para trás, não tem nada que valeu a pena? Não tem nada que o senhor faria de novo? Ele abaixou a cabeça, começou a chorar e disse, não. Foram apenas espinhos, foram apenas sofrimentos. E ele já tinha muitos anos daquela forma. Eu disse a ele, olha, isto que o senhor fez
tem, de fato, algum lugar na sua boa vontade, mas tome muito cuidado de estar fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque se por um lado existe perseguições, se por um lado existe sofrimento, por um outro lado, você está envolvido em um projeto extraordinário. Você está envolvido no momento em que os anjos começam a agir a seu favor. Sabe, ser um pregador é uma jornada, é uma aventura que vale a pena a vida, que vale a pena o investimento. Eu disse para aquele missionário, eu falei assim, olha, ainda dá tempo do senhor compreender a diferença que o senhor pode fazer quando a graça ela vai se valendo das nossas fraquezas. Quando nós nos tornamos pessoas qualificadas. Quando nós olhamos para alguns parâmetros de sucesso. Então, por isso que eu insisto em te perguntar, quais são os seus referenciais? Quais são os seus modelos? Quem está vivendo hoje o chamado que Deus entregou também para você? E é por isso que nós falamos aqui da necessidade de compreender o segredo dos grandes pregadores, da necessidade de sermos treinados, sabe, no padrão de elite, de excelência. Às vezes, quando eu vejo alguns alunos, e se esse aluno não está disposto a caminhar a terceira milha, tem gente que não está disposto a caminhar nem uma milha, não é verdade? Mas se ele não está disposto a um treinamento mais criterioso, então eu peço que ele vá para outro lugar. Porque as pessoas que Deus tem trazido para a minha vida, para que eu possa treinar essas pessoas. As pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, e eu digo que essas pessoas é Deus que traz. São pessoas que eu quero levá-las, conduzi-las a uma nova realidade, a uma experiência de transcendência, a um nível de treinamento e também de resultados excelentes. E se você é esse tipo de pessoas, então nós vamos caminhar nesta verdadeira revolução, porque estamos iniciando uma nova revolução. Meu objetivo neste curso, sabe, é inspirar, é formar uma nova geração de pregadores, de homens e mulheres que irão impactar esta geração com nível de palavra, de realidade e de frutos que até então você achou que não seria possível. E a primeira lição, então, da aula de hoje é que você precisa aprender e se comprometer com a leitura. O que você deve ler? Se é verdade que o homem é conhecido pelos amigos que tem, não é menos verdade que o seu caráter é refletido nos livros que ele lê, visto que são a expressão externa de sua sede e das inspirações internas. O imenso número de livros, tanto seculares como religiosos, despejados pelas editoras hoje, torna obrigatória uma escolha cuidadosa do que iremos ler. Só leremos os melhores, os que serão mais úteis para nós, no cumprimento da nossa missão. Quando eu vou ler um livro, eu tenho um critério. Primeiramente é saber o assunto deste livro. E ao perceber o assunto, eu quero saber quem é a maior autoridade naquele campo de pesquisa. E a indicação, ela pressupõe um elemento muito importante. Perceba isso. E a partir da indicação, no final de cada livro, existe o que nós chamamos de uma referência bibliográfica. Vá atrás daquelas referências. Se você gostou do livro, vai atrás das fontes, anota isso. Próximo livro que você terminar de ler, vai lá nas suas referências e veja
as fontes. Adquira também estes livros que vão te levar a outros autores que você talvez não conheça. Então, nós iremos fazer isso com muita propriedade. Muito bem? Então, essa é a primeira parte que eu quero abordar com você. A importância da leitura. No segundo momento agora, tome nota do que eu vou dizer, é como que nós vamos preparar um sermão. Primeira coisa que você deve saber, então, é que existe a necessidade de se pregar a palavra. Ou seja, você não vai começar na sua pregação falando apenas da sua opinião. Não. A sua pregação, ela começa com um texto. Muito bem? Então você vai pegar a Bíblia e escolher uma porção das Escrituras. Suponhamos que a nossa porção escolhida seja aqui o Salmo 23. Põe o Salmo 23 como uma escolha de um texto que você conhece. Porque você deve aprender a iniciar a sua pregação, principalmente a partir de um assunto que você tem familiaridade. Não comece a pregar, suponhamos, lá no livro do Apocalipse, se você não tem clareza acerca de outros temas. Tem pregadores que eles querem impressionar pela complexidade do tema que eles abordam, mas eles se perdem no seu desenvolvimento. E quando você pega um tema como este, colocamos lá o Salmo 23. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tema você daria para este salmo? Que tema você daria? Escreva para mim aí. Lembrando que nós estamos num treinamento. E para isso eu preciso que você esteja aí escrevendo, anotando nos comentários, que tema você daria para este Salmo 23. Enquanto você escreve, deixa eu diferenciar para você duas coisas. Existe uma diferença entre assunto e tema. O assunto, ele é algo genérico. O assunto, você não tem a finalidade de esgotá-los. O tema é algo específico. Suponhamos que você queira falar sobre família. Família não é tema. Já vi alguns pregadores dizer, olha, o meu tema hoje é família. Família não é tema. Família é um assunto. A partir deste assunto, eu vou delimitar o meu tema. E ao fazer essa delimitação, eu vou desenvolver agora uma estrutura que vai me ajudar a comunicar com mais propriedade. Alguém coloca aqui que o tema é o Senhor é o nosso pastor. Outra pessoa diz que é o bom pastor. Mais alguém? Isso. Coloca para mim que tema que você daria. O Senhor é o nosso líder. Muito bem. Quando você coloca esses temas, na verdade você pode desenvolver triunfando junto ao bom pastor, é um outro tema. E aí, percebam um ponto aqui, o pastor Edmar colocou triunfando junto ao bom pastor. O pastor Kleber também diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor, o melhor pastor. Muito bem, esses temas aí, se você coloca o Senhor é o melhor pastor, você vai desenvolver a sua mensagem trabalhando um paradoxo. Você precisa estabelecer, então, uma comparação entre o melhor pastor e o que não é um pastor tão bom assim. Mas eu daria um outro tema aqui. Por exemplo, como encontrar refrigério para a sua alma. Um outro tema do Salmo 23 é como ser guiado
por Deus. Note que eu estou saindo da zona comum. E eu estou agora pegando esse texto e eu vou trabalhar a ideia dele. Você vai pegar o Salmo 23. Em cada versículo, você vai anotar do lado do versículo, numa folha, quais são os verbos predominantes neste versículo. Nós vamos chamar isso de encontrar o padrão verbal. Escreva isso, encontrar o padrão verbal do texto. Escrever isso, padrão verbal do texto. Eu encontro isto fazendo uma leitura minuciosa, onde eu vou me deter especialmente nos verbos e nos tempos verbais. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Eu tenho dois verbos aqui, um auxiliar e eu tenho um verbo principal. E ele colocou: ele me faz repousar. Em um momento que é importante, eu pego essa palavra repousar, é um verbo, destaque ela. Leva-me para junto das águas de descanso. E eu vou destacar o verbo levar. Versículo 2 está assim: refrigera a minha alma. Qual é o verbo aqui? Refrigerar. A segunda parte do versículo 2 ele disse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso vai destravar o seu raciocínio. Isso vai fazer você entrar agora na mente do autor. Você vai atrás agora do contexto. E a expressão "o Senhor é o meu pastor", ela é respondida no desenvolver, no decorrer desta leitura. E se eu pego essa expressão, como ser guiado por Deus? É um tema que você pode explorar e defini-lo com muita propriedade. A escolha do texto deve ser um texto que você então fez este dever de casa. A segunda coisa que você vai observar, primeiro você descobriu agora quais são os verbos e quais são os tempos verbais de cada um desses versículos. O segundo aspecto agora você vai descobrir é o que nós chamamos de padrão de pensamento. Ou seja, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E quando você faz uma leitura mais detalhada, quando você faz uma leitura aqui sobre este texto, você vai procurar perceber quais são as preposições, quais são os verbos de ligação, qual é o raciocínio que o autor está desenvolvendo. E descubra isso, isso é algo muito importante para você. Terceira tarefa que vai te preparar para pregar é uma tarefa agora que vai te ajudar a entender a estrutura do texto. Se você trabalha, por exemplo, com as epístolas, epístola ela tem uma estrutura. Se você trabalhar no Velho Testamento, cada texto ele tem uma estrutura. Daí é importante ter uma boa formação acerca também das Escrituras, de entender como a Bíblia ela foi organizada. Você sabe por quê? A maioria dos pregadores só pregam no Velho Testamento. Observe, de 10 pregadores que você para ouvir, a maioria deles vai focar no Velho Testamento. E o problema não é esse. O problema é quando você para ouvir desses pregadores, por que é assim? E você vai chegar à conclusão que eles começaram a ler a Bíblia lá no livro de Gênesis e não terminaram. Cansaram no meio do caminho. Ou as responsabilidades dos demais fazeres não o possibilitaram de, então, trazer
a sua leitura até o Novo Testamento. Então você precisa ler a Bíblia de capa a capa algumas vezes. Mas depois disso entender o que é, por exemplo, o Pentateuco. Entender qual é o sentido da lei, quais são os elementos, quais são as dificuldades bíblicas que cada texto apresenta. Sabe por quê? Porque existe coisa na Bíblia que é difícil de entender. Alguém ouviu uma ministração onde eu afirmei que é muito difícil ter alguma coisa na Bíblia que a gente não possa entender. Muito difícil. Por quê? Porque depois de 2000 anos debruçados sobre este livro, você fala que ainda tem coisas que você não entende? Não, tem coisas que você não estudou. Tem coisa que ainda não é revelação para você, que não é luz para você. Mas dizer que ninguém possa explicar determinada porção das Escrituras é de uma limitação gritante. Eu contei para vocês a minha experiência ontem, de como aos 12 anos eu tive contato com as Escrituras, como aos 12 anos eu comecei a pregar o Evangelho. Eu penso que um diferencial muito gratificante, não apenas pela minha fome e o desejo de compreender as Escrituras, mas foi porque eu me aproximei deste livro como um discípulo. Me aproximei deste livro sabendo que este livro ele tem apenas um autor, o Espírito Santo. Me aproximei deste livro sabendo que teologia se faz com oração. Que teologia se faz todas as vezes que eu dobro os meus joelhos diante do sagrado, diante da maravilha, da revelação, da grandiosidade que esse texto se apresenta para nós. Isto é algo muito importante para nós desenvolvermos. Como bem coloca aqui o nosso amigo, entender o conceito de lei e graça são dois pontos importantes. Até porque o apóstolo João, ao escrever, ele estabelece exatamente essa estrutura. Ele diz: a lei foi dada por Moisés, a graça foi manifestada, foi entendida, foi encarnada através de Jesus. Entender isto é fundamental para a nossa experiência. Então, que tipo de pregador você é? Não queira se contentar com a mediocridade. Não queira fugir dos temas difíceis. E só existe uma forma de você, como pregador, não fugir dos temas difíceis. É você entender acerca do que nós chamamos aqui da classificação dos sermões. A homilética, ela classifica os sermões em 3 categorias: o sermão temático, o sermão textual e um sermão expositivo. O sermão temático ele tem algumas particularidades e é interessante que você, ao entender sobre isso, você precisa então avançar em compreender o porquê que muitos pregadores fazem a opção por esse tipo de sermão. Entender isto é algo muito importante. Eu até disse aqui que você deveria parar de pregar esse tipo de sermão. Talvez você diga: mas é um sermão tão bom, tão fácil, tão bonitinho. E de fato é uma estrutura muito fácil de se ministrar. Mas, quando você faz isso, você pode pregar a vida toda e não pregar a Bíblia toda. Quando você faz isso, você deixa de perceber que você pode estar falando da Bíblia e não estar falando da palavra de Deus. Então, se você está iniciando a sua jornada como pregador, então pode assim, como exercício, iniciar aqui o seu sermão temático. O sermão temático ele tem essa classificação tópica, porque ele se refere àquilo de que se trata o tema. Você pode denominá-lo também desta forma: sua principal preocupação é o tema que vai apresentar
e não o texto bíblico. Você pode pesquisar em qualquer enciclopédia da pregação. E esta é a definição da maioria dos autores sobre este texto. Veja o que ele diz. Eu até anotei isso para frisar para você. Alguns autores definem assim o sermão temático, dizendo que a sua principal preocupação é o tema que vai apresentar e não o texto bíblico. Note que isto é algo interessante, mas como isso soa para você? Eu acho que isso deveria nos estremecer. Porque como pregadores das boas novas, nós pregamos a Cristo a partir da revelação das Escrituras. Mas você se compromete com a classificação de um sermão que, na sua definição básica, afirma não ter nenhum compromisso com o texto bíblico? Talvez seja por isso que a igreja está hoje tão cheia de achismos. Pega lá 10 pregadores para você ver. Ele, como diz o Hernandes Dias Lopes, o cara lê o texto e nunca mais volta nesse texto. Ele abre a Bíblia, lê um texto, fecha a Bíblia e esquece do texto. E você chama isso de pregação. Não é. O Dr. Martin Lloyd Jones, tido como um dos maiores pregadores do século XX. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o ministério do Martin Lloyd Jones, de conhecer o ministério de outras pessoas ligadas também a uma pregação bíblica, a uma pregação expositiva. Mas Martin Lloyd Jones, ele não considerava o sermão temático como uma pregação. Para eles era apenas um discurso. E eu sei que existem vantagens e desvantagens. E há vantagem em todos os tipos de sermão. Mas especificamente eu gostaria de te desafiar a caminhar, quem sabe, não a segunda milha, mas a terceira milha, e se comprometer com outro tipo de sermão. Vou falar um pouco mais sobre ele. A segunda classificação de sermão é o que é conhecido como um sermão textual. E há 3 tipos distintos de sermões textuais. Há um textual natural, um textual analítico e um textual sintético. Essas 3 abordagens elas já apresentam um pouco mais de desafio para o pregador. Talvez seja uma opção, porque o sermão textual ele se apresenta com uma particularidade importante, que era o compromisso com o texto. Mas vamos entender, deixa eu apresentar para você esses 3 aspectos aqui do sermão textual. Não estou dizendo que é o ideal, mas sim que já te ajudaria a avançar um pouco mais na profundidade, no comprometimento da mensagem que você se propõe a pregar. Se nós pararmos de tanta preguiça, porque não tem outra explicação para isso, às vezes é preguiça, ou às vezes é falta de humildade, de dizer para alguém e falar, olha, eu não sei, me ensina. Entende? Nós teríamos uma verdadeira revolução. Mas quando eu citava Martin Lloyd Jones, é porque ele dizia que se você observar a história da igreja, houve um tempo em que a igreja entrou em declínio. Houve um tempo em que a igreja experimentou uma verdadeira frieza e indiferença. E quando você analisar este tempo, você vai até os púlpitos destas igrejas. E você vai descobrir que ali está a origem deste problema. No tempo que George Whitefield pregava, no tempo de Charles Spurgeon, quando estes homens entraram
e se tornaram um divisor de águas da sua geração. Pare para estudar como eram os púlpitos das demais igrejas. Eram pessoas totalmente descompromissadas com a realidade das Escrituras. Eram pessoas que não havia entendido a importância do ministério da palavra para a edificação e transformação da vida das pessoas. Estes homens, então, se comprometeram com o seu chamado, mas eles foram além disto. Eles se tornaram verdadeiros gigantes, porque viviam também no meio de pessoas de baixa estatura espiritual. E sabe, nós queremos ser elevados a este novo nível, a essa nova experiência, a esta nova realidade. Existe um desafio para você. Você está vivendo em um dos melhores períodos da história da igreja, mas você também está vivendo em um dos maiores desafios que a história da igreja já enfrentou nesses mais de 2000 anos de história. Se você acha, em algum momento que foi difícil para nós, estamos vivendo um grande desafio. A pergunta é, você está preparado? Sabe, eu estou aqui te convocando para fazer parte de uma nova revolução. Eu estou aqui te convocando para que você possa se tornar a resposta de Deus ao mundo perdido. A uma geração que perdeu seus referenciais. A uma geração que precisa hoje de ouvir a voz de Deus através de homens e mulheres comprometidos. O tempo é esse. O sermão textual ele traz então três divisões. A primeira dela é uma divisão natural. Não é necessário muito esforço para encontrar uma forma ou uma divisão natural neste texto bíblico. A distinção das ideias está no texto. Cabe ao pregador apenas colocar em destaque as ideias. As palavras do texto, elas surgem naturalmente na divisão do sermão. A exemplo daquilo que nós colocamos aqui, do Salmo 23, seria você pegar cada um daqueles versículos e fazer uma apresentação deste texto. Nós chamamos isso, então, de uma divisão natural do texto. Isso é muito importante. A segunda divisão, nós chamamos de uma divisão analítica. Nesse tipo de divisão, o pregador, ele preocupa-se essencialmente em achar a ideia geral do texto. E as suas divisões, elas serão formadas pelas partes principais desse texto. E você vai apresentá-las, então, em ordem em que elas se acham na passagem bíblica. Para que se faça uma boa análise textual, o pregador, ele deve estudar com especial atenção todas as partes do texto. Pegue lá, então, a sua Bíblia de um lado, papel e caneta do outro, e vai destacando as frases, vai destacando o contexto gramatical, o contexto histórico, geográfico, teológico e prático do texto bíblico escolhido. O pregador não pode mudar a ordem cronológica do texto em uma pregação textual analítica. Você deve obedecer esta ordem. Você pode pegar isso, a exemplo do Salmo 23 e outras passagens das Escrituras também. A terceira abordagem e classificação do sermão textual é o que nós chamamos de uma divisão textual sintética. O próprio sentido da palavra já afirma sintetizar e indica o modo de se elaborar uma divisão sintética. Enquanto, na divisão analítica,
as divisões principais encontradas no texto não podem fugir à ordem cronológica apresentada no próprio texto. Já na divisão sintética, o pregador tem a liberdade de organizar o seu esboço sem preocupar-se com a ordem da parte do texto. Perceba isso, tanto esta quanto o seu tema podem ser mudados de acordo com as suas necessidades. O pregador ele pode, então, adaptar essas divisões. Ou seja, percebe que isso requer um pouco mais de um desafio de entender esta estrutura de alguma forma. Isso é algo muito importante, muito fundamental para a nossa estrutura. Terceiro tipo de sermão, e talvez seja o menos praticado, mas é o sermão expositivo. Dimas Bragas, por exemplo, ele define o sermão expositivo como sendo aquele em que uma porção mais ou menos extensa das Escrituras é interpretada em relação a um tema ou um assunto. O sermão expositivo, ele é, antes de qualquer outra coisa, um modo de ensinar. Outro autor define o sermão expositivo como aquele cujo tema é encontrado diretamente no texto, sendo seu desenvolvimento feito com material que possui uma reta interpretação e ele tem um propósito que se harmonize com o significado original do texto. Note, então, que o sermão expositivo ele te desafia a dar uma resposta, a trazer uma preocupação com o texto, com a revelação das Escrituras. A dinâmica desse texto, ou a dinâmica desse tipo de sermão, ela é maior. A profundidade, o nível que você vai alcançar, ele é surpreendente. Por uma razão muito, muito simples. Este sermão, ele tem um compromisso com a harmonia da revelação de Deus nas Escrituras. E sabe, eu quero que você anote essas exposições. Você já ouviu falar do sermão expositivo? Gostaria que você escrevesse isso aqui. Anote para mim, coloque algumas considerações, algumas dúvidas. Enquanto nós tomamos uma água, você pode fazer isso também, mas não saia, nós vamos voltar aqui e vamos continuar esta ministração. Muito bem? Bem, estou ouvindo aqui as considerações que vocês estão colocando. E sabe, entender isso é importante. Conhecer o sermão expositivo ele é um desafio. E é interessante porque os cursos de homiléticas não dão ênfase a esse tipo de sermão.
E quando você vê um pregador ministrando isso, você fica um pouco mais, quem sabe, confuso. E fala, não, ele não pregou, ele deu um estudo. Sabe, isso não é verdade. O sermão expositivo, ele precisa ressurgir. E tem havido uma procura muito objetiva por esse tipo de sermão. Eu quero te incentivar a avançar para esse tipo de sermão. Porque você vai trazer aqui um grande equilíbrio. Ele tem, portanto, esta... Oi? Voltamos aqui. A necessidade de você desenvolver isso. Quando você percebe que os grandes avivamentos foram produzidos por pregadores que tinham neste método a sua prática, que tinham esta compreensão. E sabe, no tempo que nós estamos vivendo, aonde é uma era de tantas incertezas, se nós nos levantarmos para pregar com relevância esta mensagem, uma grande transformação ela vai acontecer. E eu vou te ensinar a pregar esse sermão expositivo. Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa fazer estes passos que eu tenho colocado para você aqui. Primeiramente é entender o que é deste sermão. O sermão expositivo ele vai dialogar com os demais textos e ele segue uma estrutura muito clara, mas te obriga também a estudar a Bíblia como um todo. Neste sermão expositivo, suponhamos que seja o mesmo Salmo 23 e você estabeleceu ali um tema. O seu tema, ele pode ser um tema da atualidade. Ele deve ser um tema que chame a atenção do seu público, mas chama a atenção para o seu público a partir das evidências que serão apresentadas. Diferentemente dos demais textos, o sermão expositivo, você tem uma proposição. E você só estará pronto para pregar quando essa proposição ela tiver sido desenvolvida. E o que é isso? É a capacidade que você tem de estruturar, e aí nós partimos agora para a estrutura de um sermão. A estrutura ela deve ter, primeiramente, escreve lá em cima lá para mim, tema. Depois ela vem texto, introdução. Na introdução, ela precisa ser bem desenvolvida. Porque a introdução ela vai chamar a atenção das pessoas para aquilo que você vai dizer. E talvez seja um dos momentos que você deve parar para pensar. Basta você pensar o cuidado que se tem hoje com aqueles vídeos. Você abre aqui no YouTube e de repente você tem poucos segundos que alguém tem te convencer se você vai pular um vídeo ou você vai assistir esse vídeo até o final. Imagine você como pregador. Então, existem alguns elementos importantes. Deixa eu dizer, pelo menos, as estruturas. E aí nós vamos trabalhar cada uma delas. Primeiramente, um tema. O seu tema deve ser um tema que chame a atenção. Um tema que tenha uma resposta clara para o clamor deste mundo. Basta você olhar os jornais. Basta você fazer uma leitura dos assuntos que estão no coração das pessoas e nas suas preocupações. Você aborda muito desse tema quando você desenvolve a capacidade de ouvir. E à medida que você ouve o clamor das pessoas, no sermão expositivo, você se volta para o texto das Escrituras atrás de princípios. Toda mensagem expositiva, ela tem uma proposição. Ela será, portanto, uma exposição de um texto bíblico afirmado em uma proposição. E o que é uma proposição? É uma tese que você vai defender. Essa proposição, ela vai te obrigar a ter um sermão
ou uma mensagem que tenha propósito. Eu disse na nossa primeira aula que um dos maiores erros que você pode fazer como pregador é pregar sem um propósito. Meu propósito aqui, por exemplo, nesse ensino, é de inspirar você a se comprometer com o seu chamado. É fornecer para você uma ferramenta através da homilética para que você possa, então, desenvolver o seu ministério através de uma formação, sabe, que vai além. Porque nós precisamos hoje de nos comprometermos com este trabalho. Então, perceba, anotar a estrutura, você vai ter um tema, um texto. E ali lá atrás eu disse como você vai trabalhar esse texto, principalmente interpretando. Antes de pregar, é preciso fazer uma exegese, é preciso fazer uma interpretação deste texto. E aí você precisa ter algumas ferramentas. Eu disse que a princípio a Bíblia, mas adquira também comentários bíblicos. Eu vou te indicar lá no nosso grupo especial da Escola de Pregadores alguns excelentes comentários bíblicos que vai te ajudar a trabalhar as dificuldades do texto, que vai te ajudar a ter a hermenêutica e a exegese como ferramentas importantes. Amanhã, na nossa terceira aula, eu vou falar para você também como interpretar a Bíblia. Como interpretar os textos. Porque você não pode pregar sem interpretar. O sermão expositivo, ele traz estes elementos importantes para que você possa, então, pregar de uma maneira eficaz. Isso é muito importante para que você possa, então, crescer como pregadores. E eu quero aqui que você entenda isso. Exatamente nesse ponto nós vamos trabalhar o desenvolvimento da estrutura do seu sermão, que é a sua introdução. Uma introdução, ela não deve ser longa demais, mas ela também não deve ser curta demais. Você deve começar a sua introdução apresentando um problema. Eu vou repetir, escreva isso. Em toda introdução, você deve apresentar um problema. Você deve levantar algumas perguntas, apresentar algum contexto do texto que você irá abordar. Numa introdução, você deve partir do conhecido. Talvez alguns acontecimentos chocaram o seu país, ou é um tema recorrente do seu tempo, e você, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa trazer uma resposta. Precisa trazer uma orientação à luz das Escrituras. E como fará isso se você falhou na interpretação das Escrituras? A hermenêutica e a exegese são dois elementos importantes da homilética. Enquanto a homilética ela te fala como apresentar o texto, a hermenêutica te mostra como interpretar. Trabalhar esses pontos importantes das Escrituras. Um sermão eficaz. Portanto, ele apresenta essas particularidades. Ao desenvolver a sua introdução, entenda que você está apresentando um problema. E você irá apresentar uma resposta para este problema. Toda pregação tem que ter uma aplicação espiritual. Toda pregação ela tem que gerar mudança de comportamento na vida das pessoas. Isso é pregar com propósito. Isso é pregar com convicção. Isso é saber que Deus ele te concedeu o poder de transformar a vida das pessoas através da pregação. E é por isso que a estrutura do sermão expositivo, ela conta com essa proposição.
com esta afirmação, com essa tese, e você vai agora para o seu desenvolvimento, pegando todas as demais estruturas. Talvez o 2, o 3, o 4, os 5 tópicos, mas você vai agora aprofundar isso. Amanhã eu vou trabalhar um pouco mais sobre o desenvolvimento deste sermão, de como alguns elementos importantes, como a ilustração, devem ser bem trabalhada. Uma pregação que não tem ilustração, ela dificilmente terá uma boa aplicabilidade no dia a dia das pessoas. E eu quero te desafiar a se comprometer com este processo, a pegar aqui os temas, a desenvolver esses temas e a trabalhar o texto, procurando o seu padrão de pensamento, o seu padrão verbal, o seu padrão estrutural. E a partir de agora, começar a anotar. Você definiu um tema e um assunto? O seu desafio é escrever pelo menos 50 perguntas sobre o seu tema. Eu vou repetir isso, é uma tarefa importante. Eu acredito que a maioria das pessoas vão se cansar com 10 perguntas. Mas façam isso como exercício. Você pegou, por exemplo, o Salmo 23. Escreva 50 perguntas no Salmo 23. E pense sobre cada uma destas perguntas. Depois você vai selecionar apenas 10 perguntas. E você vai então responder essas 10 perguntas. Ao responder essas 10 perguntas, você vai agora selecionar apenas 5 perguntas. 5 perguntas. E você irá agora responder essas 5 perguntas no desenvolvimento da sua pregação. Faça isso. É um desafio para você. Se você vai pregar, eu não sei, amanhã, ou se você vai pregar no próximo domingo, mas eu gostaria de te desafiar a fazer isso com a próxima mensagem que você irá fazer. Pegue o seu texto e, sem nenhuma preguiça, desenvolva pelo menos 50 perguntas. Depois, selecione 10. Das 10 você vai selecionar 5. E essas 5 perguntas vão te ajudar a resolver o problema apresentado na sua introdução. E isto é o que nós mais precisamos hoje, no nome do Senhor Jesus. Quero terminar aqui dizendo a você que você precisa estar no grupo especial da Escola de Pregadores. Porque é através desse grupo que você vai receber os seus certificados. Através deste grupo você vai ter material de apoio deste curso. Então, se você ainda não está no grupo especial da Escola de Pregadores, eu quero convidar você a fazer isso. Ali eu vou passar para vocês este material, novas informações, e nós teremos ali uma comunidade para aprofundar estes temas. E o desafio está lançado. Uma nova revolução vai estar em andamento. E a pergunta é, será que você vai dizer, eis-me aqui? O mundo tem um cenário e um desafio muito grande. Será que você está se qualificando a esta altura? E eu estou aqui para ser instrumento de Deus na sua vida. Eu estou aqui para ministrar na sua vida este legado, de te ajudar na transição para um ministério de excelência, acompanhar você nessa jornada de se tornar um pregador eficaz, alguém que vai ministrar em um nível de revelação, de profundidade maior. Ontem eu te desafiei a orar. E eu disse que Jesus respondeu várias coisas, mas dentre várias coisas que ele ensinou, uma delas foi em resposta à pergunta dos discípulos:
que dizia: Senhor, ensina-nos a orar. E como resultado deles terem aprendido o que era orar, o Senhor deu a eles uma missão. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você foi chamado para algo nobre. Você foi chamado para esta missão. Qual vai ser a sua resposta a esse grande desafio? E eu vou estar aqui, exatamente ministrando isso ao seu coração e te desafiando neste treinamento, no nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui. Se você não assistiu à primeira aula, ela foi editada e ela vai estar disponível no YouTube. E você vai ter então esta mensagem ali para que você possa fazer as suas anotações. No grupo especial do WhatsApp, eu vou passar para vocês algumas estruturas, o resumo desta aula. E também algumas tarefas para você estar realizando durante essa semana. Forte abraço a todos. Que o Espírito Santo ganhe o seu coração. No nome de Jesus, escreva aqui nos comentários, deixe as suas perguntas, porque na nossa última aula será uma aula especial, onde nós vamos conversar, onde eu quero trazer uma mentoria para você e responder as suas perguntas. Mas tragam perguntas desafiadoras. No nome de Jesus, vai ser um prazer e uma honra estar com você nesta jornada. Acredite, se eu tivesse encontrado quando iniciei o ministério, um curso como este, se eu tivesse encontrado pessoas que gastassem o seu tempo para transmitir este legado, eu acredito que eu poderia ter alcançado ainda maiores resultados do que o que eu alcancei até agora. Bem-vindos a esse chamado. Bem-vindos a essa nova revolução e vamos juntos caminhar nessa jornada de transformar o mundo e ganhar essa geração. Será dito dessa escola de pregadores: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui para fazer a diferença. Um forte abraço a todos. Até amanhã, no nome de Jesus. Muito obrigado. Já estamos encerrando, então encontro você amanhã e não esqueça da oração como a sua prioridade, que vai despertar esse desejo no seu coração. No nome de Jesus. Até amanhã.